Olá, avaliadores de imóveis, tudo bem? Olha, eu devo confessar para vocês que agora eu vou gravar um conteúdo que eu gosto muito, mas gosto mesmo, tá? E devo dizer que também tive muita dificuldade. Mas quando eu cheguei no mestrado, que eu voltei a ter aula de estatística no mestrado, né? Porque na engenharia vocês sabem que a gente acaba aprendendo manipular legal ali a matemática, né? De uma forma diferente com que se estuda numa licenciatura em matemática, porque a gente faz muito uso prático da matemática. E um desses ramos, né, um desses segmentos que a gente tem que aprender a mexer bastante é a questão da estatística. Né? E eu também passei todas essas dificuldades de vocês, né, que eu acredito que muitos têm, de tentar entender o que eu estava calculando, né, o que significava aquilo. A sorte, né, que a gente esperava, ou o atendimento às nossas orações, é quando você conferia o valor, né, do gabarito do professor, você via lá a média, a variância, o desvio padrão, a moda, e você fala, bateu, ufa, consegui. Então era esse o alívio que você tinha, né? Mas quando eu cheguei no mestrado, que a gente volta a trabalhar com isso até com outro enfoque, com outro direcionamento, né, com uma profundidade também muito maior, e eu consegui enxergar o que eu estava calculando. Né? Aliás, também tive excelentes professores na graduação, o problema não era isso. Né? É que a gente realmente tem uma falta de base, né, no Brasil. A gente, infelizmente, chega na universidade não com os conhecimentos adequados. E isso às vezes não é falta de esforço do aluno. Tá? E é quando você repete isso, né, no mestrado, como eu fiz, aí você passa a ter uma visão do que significam aqueles números, o que significam aqueles valores e aqueles gráficos. E aí eu tomei uma decisão. Eu falei, cara, é como legal isso, eu vendo aquele professor ensinando isso, né? E ele demonstrando, olha, o que significa encontrar a variância? O que é este coeficiente de variação? Aí ele ia fazer você visualizar no gráfico. E quando eu comecei então a lecionar, né, e fazer esses cursos e esses conteúdos sobre avaliação de bens, e é lógico que em determinado momento você vai trabalhar com a inferência estatística, mas aqui eu quero até abrir um parênteses. Aqueles que já conhecem, que já acompanham os meus conteúdos, sabem que avaliação de bens também não é só trabalhar com estatística. Porque nós temos no mercado excelentes produtos, mas produtos muito bons mesmos. Eu pretendo até depois, futuramente, a médio e longo prazo, apresentar para vocês alguns desses produtos e qual que é a minha opinião. Esses produtos, inclusive, as pessoas que produzem, né, esses softwares de avaliação, eles têm diversos vídeos aí na internet e explicam muito bem, mas é sempre assim, o vídeo feito pelo cara que produziu aquele software ou a empresa que está vendendo aquele software. Então eles têm ali aquela visão comercial. Não que o que eles dizem ali, gente, não é correto, eles não fazem isso. Quando você observa ele explicando, ele está explicando justamente o que o software faz e de uma forma absolutamente honesta, correta. Porém, a gente pode dar uma visão mais ampla, tá, de outras informações que são importantes e não só análise estatística. Mas ela é sim um momento muito importante. Tá? Vamos dizer assim que ela é o eixo ali de quando você está fazendo a avaliação de um bem. E quando o avaliador trabalha para prefeituras, por exemplo, para órgãos, né, pelo próprio COFES, ou ele está fazendo uma pesquisa aí no mestrado, no doutorado sobre isso, aí mais importante ainda se torna a análise estatística. Porque quando se faz essas avaliações, a gente trabalha com aquilo que a gente fala de avaliação de massa, né? Que você vai trabalhar com um número muito grande de amostras, consequentemente, você vai mudar os parâmetros, os critérios que você vai utilizar na sua análise estatística. Quando a gente trabalha com aquelas avaliações pontuais, né, você é avaliador que está fazendo um trabalho para a justiça, por exemplo, você foi chamado como perito e você vai ter que coletar amostras.
e essas amostras não são numerosas, a gente trabalha com aquele fenômeno, né, que eu vou até comentar um pouco hoje aqui, mostrar na fórmula, que se chama micronumerosidade. Então, você vai utilizar de outros critérios. Você pode até utilizar, inclusive, da técnica de homogeneização, quando você está trabalhando com poucas amostras. A pessoa que está trabalhando com a massa, com avaliação em massa, com grande número de amostras, ele pode até não, né, trabalhar com homogeneização. Por quê? Porque ele pode, como ele está trabalhando com muitos imóveis, ele pode até subdividir em grupos e depois fazer uma análise incluindo esses elementos no mesmo grupo. Então ele pode separar isso por classes, depois ele pode unir e comparar esses estudos. Não é o caso da pessoa que tem que fazer um laudo, tá, numa perícia, ou como auxiliar na justiça de uma das partes, e que ele não vai ter tempo para ficar coletando essas, né, dezenas e centenas de amostras. E às vezes é muito específico, ele nem vai encontrar isso. Tá? Naquele espaço de tempo que ele tem que apresentar para o juiz, ele nem tem essas amostras disponíveis. Tudo bem? Bom, então feito esses comentários aí, né, vamos começar. Tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos estar intercalando aqui, eu conversando com vocês e mostrando no Excel. Tá bom? Então vamos lá. Bom, então o que nós temos aqui? Primeiro, tá, eu gostaria de mostrar para vocês algumas fórmulas. Esta primeira fórmula que vocês estão visualizando aqui, onde tem o xizinho barra, tá, esse xizinho barra significa o quê? Média. Tá? Isso aqui é uma média. O que você vai fazer? Você vai somar os elementos da sua população, aquele critério que você está avaliando, basta relembrar aí do básico das aulas, né, de estatística, quando o professor começa lá perguntando a altura, perguntando o peso, ele já aproveita e faz uma brincadeirinha com as meninas, né, sobre essa questão do peso, e depois ele vai dividir pelo número de indivíduos dessa população. E isso vai dar uma média aritmética simples. Então aqui há alguns cuidados. O que a gente tem observado, e eu sou um crítico a respeito disso, é os cursos que são ministrados para os corretores de imóveis. Então vocês sabem que tem uma distinção hoje, né? Você tem aquela avaliação que seria um laudo propriamente dito, feito pelo engenheiro, e você tem aquele parecer mercadológico, né? Aquele parecer técnico mercadológico que mudou, né? Antes era só opinião do corretor, hoje ele pode dar um parecer. Tá? Repito que, já comentei isso em outros momentos, que esse parecer, inclusive, é restrito ao quê? Imóveis urbanos. Se for fazer uma avaliação de imóvel rural, em outro vídeo eu já comentei sobre isso também, tem que ter ali a presença do agrônomo. Eu, particularmente, inclusive, tá, na minha opinião, se você comparar a avaliação entre engenheiros civis e arquitetos e os corretores de imóveis que estão habilitados, que fizeram o curso, você não vai ver tanta diferença desses valores, né? E até a questão de preparo técnico, às vezes você encontra corretores que, pela sua experiência, tá, estão bem habilitados. Todavia, existe um outro problema de avaliação aqui também, que aí vai acabar virando um debate interno no CREA, que é engenheiros civis fazendo avaliação de propriedades rurais. O que acontece é que, em alguns aspectos da propriedade rural, o engenheiro civil está preparado para isso. Nos aspectos produtivos, quando você vai avaliar os aspectos agronômicos, ou se for uma propriedade, né, para a produção de animais, né, de pastagens, o que ela pode propiciar enquanto aspectos zootécnicos que você precisa avaliar aquilo. As estruturas, né, o maquinário, porque o engenheiro agrônomo ele recebe uma capacitação para conhecer esses maquinários e saber a avaliação desses maquinários, até o estado funcional dele.
Bom, aí vira uma disputa, né? Porque a gente já acompanhou laudos, já vi laudos assinados por engenheiros civis e o juiz concordando, gente questionando, né, a competência do engenheiro civil para fazer isso. Então nós temos aqui uma polêmica hoje. E essa polêmica pode até aumentar, né, porque estamos aumentando essa questão da procura por avaliação. Como eu já comentei num vídeo com vocês, no crescimento que nós vamos ter no setor do agronegócio com a implantação agora do fundo de investimento, ou fundos de investimento do agronegócio. Então pode gerar até uma certa disputa, porque vai aumentar a demanda por esse tipo de serviço, e aí quem vai fazer? Engenheiro civil e engenheiro agrônomo. Na minha opinião, se você está avaliando enquanto propriedade agrícola, você tem que consultar o engenheiro agrônomo. Tá bom? Mas vamos lá então. Então, o que acontece entre os corretores de imóveis e o que a gente vê aqui recomendado pela BNT 14.653? Tá? Os corretores de imóveis, tá, pessoal, defendem isso, você vê isso nos cursos que são ministrados pelo Cresce, tem muitos deles à disposição na internet. Eles defendem uma posição que o corretor estaria isento, estaria livre de usar a ABNT. Bom, primeiro vamos explicar, a ABNT não é uma lei. Então, na verdade, ninguém está obrigado a usar a ABNT. Até o próprio avaliador, que é engenheiro, que é arquiteto. Se ele quiser utilizar um outro método, se ele quiser utilizar um método usado na Espanha, por exemplo, ele pode, desde que ele justifique aquilo. Mas o que acontece é que a ABNT, essas normas, elas são dado credibilidade para ela por um órgão nacional que avalia e é composto por especialistas brasileiros que conhecem esse mercado. Então daí a importância e a validade científica, né, a credibilidade científica que tem as normas da ABNT. E aí o que se escuta nesses cursos para corretores aí, propiciados pelos CRES, é que eles estariam isentos, que eles têm uma metodologia própria deles. Tá. Mas aí é que começam as interpretações. Quando você vê eles aplicando essa metodologia, você vê alguns deles tomando devidos cuidados, tá? Tomando os devidos cuidados e evitando então colocar, por exemplo, amostras que tenham algumas características que não são similares, que tenham características distintas e que consequentemente iriam influenciar naquele valor médio que ele vai encontrar, que ele vai fazer uma média aritmética, e acaba implicando em fornecer um valor errado. Se isso estiver ocorrendo na justiça e ele foi escalado como perito, por exemplo, o juiz vai pensar, bom, ele é o perito, ele está aqui, legalmente ele pode fazer isso, então eu vou utilizar esse valor aqui. Todavia, isso pode implicar em erros razoáveis. Repito, então tem corretor de imóvel, que quando vai fazer o seu parecer técnico, né, o seu parecer mercadológico, ele vai tomar o cuidado de procurar somente amostras que sejam similares, portanto, aquela média que ele encontra acaba sendo representativa. Mas eles não conseguem, com essa técnica muito simples, gente, dizer qual que é o valor daquela média que ele encontrou. O quanto de segurança o juiz tem para tomar aquela decisão. Então, eu defendo, inclusive, a hipótese que o COFES devia se reunir e, a partir da ABNT, então, criar, tá, um procedimento no qual ele adotasse pelo menos conceitos e aplicações estatísticas mínimas para fazer esses laudos. Eu, por exemplo, já ministrei curso para corretores. E eu consegui trabalhar, mesmo aqueles com as mais distintas formações, mesmo pessoas que tinham um ensino médio, eu consegui trabalhar com eles conceitos básicos e ensinei eles a aplicar ali dentro do Excel e ensinando o que significam aqueles números obtidos para que eles produzissem laudos. Evidentemente que no aspecto legal não vão ser chamados de laudos, vão ser chamados de pareceres, mas que tivessem
a mesma aplicação científica de estatística que se utiliza na engenharia. É óbvio que avaliações de grandes valores ou avaliações em massa nem é recomendado que o corretor faça. Porque aí sim se exige conhecimento de estatística mais aprofundado. Aliás, o que a gente percebe é que o próprio engenheiro simplesmente formado, ou o arquiteto, ainda mais ainda o arquiteto, porque ele não tem todo esse trabalho com a questão matemática e estatística, sem um preparo especial, ele também não está pronto, né, por ter se formado em engenharia, imediatamente pronto para fazer esse tipo de análise estatística. Então o que a gente recomenda? Ou essa pessoa tenha desenvolvido, esse engenheiro tenha desenvolvido bastante trabalho, atuado com outros profissionais que tenham experiência em análise estatística, nada impede dele estudar esse autodidata, ou que ele se preocupe em fazer um curso de avaliação onde essa questão estatística é também aprofundada. E no caso do corretor, a recomendação é que procurem aprender ou procurem fazer cursos que lhe propiciem o mínimo de conhecimento estatístico para você usar nos seus pareceres. E que os seus pareceres estejam restritos ao quê? Análises individuais de imóveis. Por quê? Porque quando você fala de análise em massa, aí sim você precisa de um conhecimento mais profundo. Beleza? Então, voltando aqui para a nossa fórmula de média, tá? Simplesmente usar uma média, tá, de imóveis que foram encontrados pode não valer nada. Aliás, você pode estar induzindo aquelas pessoas que vão usar o valor que você forneceu a um tremendo erro. Imagine, se você tiver uma pessoa de 1,5 metro e uma pessoa de 2 metros e você fazer a média disso, você vai falar assim, deu 1,75. Esse 1,75 não é representativo daquela população. Entenderam o que eu estou dizendo? Então, aquela média que você pegou ali, ela não é representativa da população. E um detalhe, observem esse N que está aqui, ó. Esse N que está aqui, que é o número que você está utilizando, tá? Observem o N, ó. Aqui eu vou fazer um comentário e vou repetir depois na fórmula ali de variância. Como nós trabalhamos com poucas amostras, ocorre aquele fenômeno da micronumerosidade. Então, o que eu fiz aqui agora? Eu peguei um baixinho de 1,50 e um gigante de 2 metros. E aí dá uma média de 1,75. E eu falo para vocês, olha, tá vendo? Isso não é representativo. Agora, quando eu começo a trabalhar, tá, com um número maior, e esse número maior começa a ter algumas diferenças, tá? Então eu vou ter lá 1,98, 1,80, 1,55, 1,60. Então quando eu tenho um número cada vez maior, e há distinção entre esses valores, aí eu faço a média, essa média tende a ficar mais representativa. Mas mesmo assim, se eu estiver trabalhando com extremos, e eu vou mostrar para vocês isso visualmente, se eu estiver trabalhando com extremos, o que vai acontecer? Essa média pode não estar tão representativa assim. Então, se eu tiver um número muito grande, aqueles extremos, aquele que é muito baixinho ou aquele que é muito alto, ele acaba influenciando menos. Então, vamos pensar assim, eu só tinha os dois agora, 1,50 e 2 metros, deu 1,75. Agora, se nessa amostra aqui eu tiver um universo enorme de 1,70, 1,72, 1,80, 1,81, né, várias pessoas com 1,70, várias pessoas com 1,75, esse baixinho de 1,50 e esse gigante de 2 metros continuam a ter alguma influência nessa média? Continuam. Mas quanto mais amostras eu tenho ali na região central, naquela nuvem de amostras, menos eles estarão influenciando. Entenderam? Então, por isso que é importante a gente ter um número grande de amostras. E por isso que quando eu falo que o engenheiro, aí sim tem que ser um engenheiro preferencialmente, está fazendo uma avaliação em massa,
para uma pesquisa, para um órgão, ou para uma prefeitura. Ou também existem aquelas grandes imobiliárias que podem fazer isso. Essas grandes imobiliárias, elas podem ter ali um profissional ou ter um engenheiro consultor, não precisa ser necessariamente um funcionário, ela pode ter um consultor no qual ele coloca dentro de um programa, ou ele pode escrever também ali, né, os seus cálculos no Excel. O Excel é capaz de fazer todos esses cálculos, mas existem programas, tá, que são bem mais amigáveis e que permitem, inclusive, já fazer essa caracterização, né, dos imóveis que você está trabalhando, e ele ter aquele grande banco de dados. Então ele também está fazendo uma avaliação em massa. Então o que acontece? Entrou o imóvel na imobiliária para ser alugado, para ser vendido, rapidamente coloca ali, insere ele no banco de dados e você já vai obter um valor médio para aquele, né, um valor aproximado, recomendado. Tá? Lembrando aqui aquele comentário que eu já fiz, né? Cuidado com essa história de você simplesmente aceitar o valor do seu cliente. Porque você pode ficar empacado ali e não vender nunca. Agora, se você tem esse banco de dados na sua imobiliária, inclusive você pode justificar, olha, não é que eu estou querendo te prejudicar. Porque quem está querendo vender o imóvel fala muito isso. Né? Que o cara da imobiliária, o corretor, está querendo prejudicar ele, está querendo vender por pouco para vender logo. E você fala, não é isso. Ó, eu vou te mostrar aqui o estudo, ó, apartamento igual ao seu. Você está vendo aqui, ó, a média é essa. Nós vamos levar X dias para vender. Você quer colocar um pouco abaixo disso? X menos tanto para vender. Você quer colocar muito acima disso? Vai demorar 2, 3 meses, 4 meses para vender. Você quer colocar mais acima disso? Não vai vender. Então você não está só falando, você está apresentando um gráfico com diversas amostras. Você pode dizer, ó, essas amostras estão aqui, né, no meu banco de apartamentos para vender. Então é importante que se faça isso. Tá? Mas voltando aqui à parte matemática. Então você entendeu que quando você tem esses extremos, eles podem atrapalhar. Mas quando aumenta o número de amostras, você vai diminuir essa influência dele. Tá? Agora, nós vamos ver um outro conceito, tá, pessoal? Que é o conceito de moda. O que significa moda? É aquele que ocorre com muita frequência. Moda é aquilo que é muito comum. Daí até a expressão estar na moda. Estar o quê? No uso comum. As pessoas que criam moda são aquelas pessoas que lançam alguma coisa e depois se tornam comum para as outras pessoas. Aí está na moda. Então, valor numérico que esteja mais presente. E o que acontece aqui? Um comentário importante sobre moda. Olha como que você já começa a entender visualmente o que está acontecendo. Se ele é o que mais tem, se ele é o valor que mais tem, você concorda comigo que quando você fizer a tal da média ali, ele vai ser um valor que vai influenciar muito? Então vamos imaginar aqui, você tem um baixinho de 1,50 e você tem um gigantão de 2 metros. Só que aqui você tem um monte de gente, você tem 50 pessoas com 1,70. O que vai acontecer com essa média? Ela ainda vai sofrer um puxãozinho aqui, do 2 metros, ela vai sofrer um puxãozinho aqui do baixinho de 1,5 metro, tá? Só que a tendência é ficar onde? Perto daquele valor da moda, porque ele tem mais. Entenderam? Ele tem mais. E daqui já tem uma dica, tá? Se você olha o valor da moda, tá lá 1,70, por exemplo. O que mais tem são pessoas de 1,70. Só que aí, na hora que você faz aquela medida, que é a medida representativa daquela população, e você pode até fazer o gráfico, achar a equação, vou mostrar isso para vocês. Você encontra a equação, tá? Representando aquela reta que está ali, aquela linha de tendência que nós chamamos, que é não mais uma média propriamente dito, mas é o valor representativo daquela população. Então, esse valor representativo da população, ele está muito fora da moda. Ele não está perto da moda. Ó, vamos recapitular. O que eu falei para vocês? Moda é o valor que tem mais. Então, nós temos aqui um baixinho de 1,5 e um gigantão de 2 metros. E tem um monte de gente, 50 pessoas de 1,70 m. A tendência era o quê? É você ficar bem perto desse valor. Mas vamos imaginar que esse valor representativo puxou.
que pode ser a média ou um outro valor. Aí ele puxou, não está ali no meio, está fora dessa moda. Isso indica que tem um valor extremo. Tá? Tem um valor, até aquela expressão, esse é fora da curva. Então nós temos aqui esse gigante, por exemplo, de 2 metros, ele está puxando. E se você colocar 2 gigantes de 2 metros, ele vai puxar mais ainda. Se colocar 3 gigantes de 2 metros, ele vai puxar mais ainda. E se tiver um gigante, né, de 2,20, como aqueles jogadores de basquete, aqueles chineses enormes, aqueles americanos, vamos pensar que 2,15, 2,20, mais ainda ele vai puxar. Então significa que você está com valores, tá, que estão muito fora daquele valor central. Talvez seja o caso de retirar. Falando, por exemplo, de imóveis, o que pode ter acontecido? De uma dessas amostras que você coletou, alguém resolveu colocar um valor gigantesco no apartamento dele. Aquilo que eu comentei com vocês agora há pouco. Na verdade, quem tem que pôr preço, que está ali acompanhando o mercado, gente, é o corretor, é a imobiliária. Quando você ainda está falando de um profissional, que é um engenheiro da construção civil, né, um arquiteto, que ele constrói e tal, eles podem ali ter argumentos para discutir qual o valor que seria o ideal para aquele mercado que ele está querendo atingir. Agora, normalmente os leigos, eles têm uma tendência a supervalorizar e você acaba ficando com uma carteira, um banco de imóveis para venda, que não vai vender. Porque o cara colocou num valor muito extremo. E se você estiver usando para fazer uma avaliação e for utilizar isso aqui, você vai distorcer. Porque ele vai tender a puxar para cá. Então, às vezes, o ideal é ou corrige esse valor aqui, né, com algum critério de homogeneização, ou se você está com um número considerável de amostras, simplesmente arranca fora. Está acontecendo alguma coisa que está distorcendo. Entenderam? Muito bem. Vamos para a mediana. Tá? A mediana é outro também, que é o seguinte. Você vai ter um número de amostras. Então você pode estar lá com 31 apartamentos. Vou pegar um número ímpar aqui, 31 apartamentos. Aí você vai colocá-los numa sequência, né? Por exemplo, que a gente trabalha mais é por metro quadrado, até porque você já estuda apartamentos que têm uma certa similaridade. Né? Você não vai ficar comparando, por exemplo, apartamentos de 45 metros quadrados com um apartamento de 250 metros quadrados. Por quê? Porque aí vai ter um disparate de critérios. Né? A questão do acabamento, a questão do bairro, tudo muda. Então, se você está comparando apartamentos luxuosos, você tem que tentar encontrar imóveis que tenham essa similaridade. Se você está pesquisando imóveis populares, apartamentos populares, você vai procurar imóveis que tenham essas similaridades. Pode ter aquela diferença de 45, 47, 48, 55, né, dentro do bairro e com um padrão de acabamento mais ou menos próximo. Não vão ser idênticos porque não existe isso no mercado imobiliário, mas você tem que procurar similaridades. Bom, aí você colocou ali os 31 apartamentos crescendo o valor por metro quadrado. Aí vai ter aquele valor que está no meio. Isso também pode ser um indicativo. Porque aquele valor ali, gente, que você encontrou, você foi distribuindo, que você encontrou, ele pode estar, né, representando quase uma média ou não. Ele pode estar muito fora da média. Porque lembra que a média, né, você vai pegar, somar todos e dividir pelo número de amostras. Agora não. O que você fez foi colocar suas amostras ali e ver quem está no centro. Entendeu? E ver quem está no centro. Se esse que estiver aqui no centro também estiver muito distinto da média, é um indicativo que aqui, ao lado direito ou ao lado esquerdo dele, nós temos amostras que estão muito fora. Vão ficar aqui o que a gente chama fora da curva. Então você deve rever essas suas amostras e ver se o caso, né, se tiver poucas amostras, usar aquela técnica de homogeneização. E se não, você pode retirar algumas dessas amostras. Tudo bem? Bom, vamos lá. Outra fórmula que a gente usa bastante, é muito comum, é encontrar a variância. E aqui eu vou estudar com vocês variância, desvio padrão, para você entender o que eu estou falando visualmente.
visualmente, tanto nos números como nos gráficos. Tá? Visualmente nos números e nos gráficos. Porque quando a gente faz o cálculo de variância e vai depois fazer o cálculo de desvio padrão, você escuta aí um absurdo, um erro conceitual naquela questão de ter dado um valor positivo e um valor negativo. Cuidado, porque na verdade a gente nem considera esse valor positivo e negativo, nem considera. Aquilo a gente analisa em módulo, gente. Então, quando se fala de elevar ao quadrado na formulazinha, tem gente que fala, é porque senão aqui ia ficar valor negativo e um ia neutralizar o outro, não ia dar nem variância nem desvio padrão. Não é isso. Não é isso. É lógico que quando a gente eleva o quadrado, já automaticamente ele vai se transformar no número positivo e zerou o nosso problema. Mas não é essa a razão, eu vou mostrar aqui para vocês agora. Porque você considera esses valores em módulo. Todos eles são desvio, não interessa se ele está ficando negativo ou positivo. A diferença, tá? O porquê deles ficarem positivo e negativo. Tá? Dá uma olhada aqui nesse gráfico, por favor. Ó. Tá? Acompanhe aqui o gráfico valores das amostras. Valores das amostras. Observem esse gráfico. Vocês têm aqui a linha de tendência. Essa linha de tendência, inclusive, eu já falei para vocês, vai ter uma fórmula aqui que você consegue calcular os valores, né, que estão percorrendo essa linha de tendência. Então vamos dizer aqui de uma forma simplificada que ela é uma espécie de média. Né? A expressão correta significa essa linha de tendência representa o valor representativo dessa amostra. Mas vamos chamar de média aqui para simplificar. Então observa, se eu pegasse essa média aqui, você não tem valores acima? Então, se eu considerar esse valor aqui, o valor positivo básico, o que tiver acima dele cresceu, não é cresceu? Então ele fica positivo, na hora de eu calcular. E se eu quiser calcular esses desvios que estão abaixo aqui, ó, se eu for calcular esses valores que estão abaixo, eles vão ficar o quê? Negativos. Simplesmente por isso, gente. Porque eu considero esse valor que está na linha de tendência aqui, ó, o valor central. Então, o que ficou para cima subiu no gráfico, positivo. O que ficou para baixo ficou negativo. Na hora de você fazer as contas. Mas, representativamente, isso não interessa, porque os dois são desvios. Aqui está provocando um desvio para cima. Olha o gráfico aqui, ó, valores de amostra. Esses que estão acima, desvio para cima. Esses que estão abaixo, desvio para baixo. Mas todos são desvios e todos têm que ser considerados. Tudo bem? Voltando aqui na nossa equaçãozinha de variância. Então olha lá o que você vai fazer. Você vai pegar cada um dos valores, ó, o xi, cada um dos valores, você vai subtrair da média e levar ao quadrado. Você vai somar tudo isso. Esse aqui é o símbolo de somatório. Então, observe, ó, você vai pegar cada um daqueles valores, diminuir a média e elevar ao quadrado. É aqui que você escuta algumas pessoas falando assim, é porque quando a média é maior, lembra que eu mostrei no gráfico, quando a média é maior, aqui vai ficar negativo, então a gente tem que elevar ao quadrado para resolver esse problema. Não, tem nada a ver isso aqui, gente. Tem nada a ver. É óbvio que elevando ao quadrado resolve o problema, simplificou. Mas se não fosse, você tinha que considerar aqui o valor em módulo. Entendeu? O valor em módulo. A diferença entre média e cada uma das amostras. É isso, em módulo. A diferença da média para cada uma das amostras em módulo. Porque você tem que somar ele. Porque ele está impactando no quê? Nessa variância. Ele está impactando o quê? No desvio padrão. Ali tem um desvio padrão. Então, esse é o motivo. É que ao levar ao quadrado, resolve esse problema. Senão, você tinha que trabalhar em módulo aqui. Vamos dar uma olhadinha no N. Tá? Esse N aqui eu já comentei com vocês. Que é o fenômeno da micronumerosidade. Quando a gente tem um número muito pequeno aqui dividindo, olha lá, isso aqui está dividindo quem? Esse valor aqui em cima. Entendeu isso?
Então, quanto maior for esse valor aqui, dividindo o que está aqui em cima, nós podemos estar o quê? Diminuindo a variância. Então, atenção para isso de novo. Quanto maior for o número que está aqui, nós estamos diminuindo de alguma forma a variância. Por isso que quando eu estou trabalhando com grandes amostras em massa, por exemplo, que eu já falei, fazem os engenheiros de análise de PTU, fazem os engenheiros de órgãos de grandes centros, né, até de creches também, que podem fazer essa investigação, ou de grandes imobiliárias que contratam engenheiros de avaliação para fazer a avaliação em massa, a forma dele muda para avaliar, especialmente em relação aos fatores de homogeneização. Por quê? Porque ele trabalha com N bem grande, um número grande. E isso vai diminuir a variância. Tudo bem? Quando você tem um número pequeno aqui, gente, e esses valores estão muito diferentes, o XI, que é o valor da amostra, menos o valor da média, está dando muita diferença. Lembra do gigante de 2 metros e do baixinho de 1,50? A média deu 1,75. Ou seja, a gente está com uma diferença considerável entre o maior e o menor. Então, o que a gente tem que fazer? Se você estiver trabalhando com uma micronumerosidade, com poucas amostras, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, tá? E depois nós vamos também estudar na norma o que a norma diz sobre T4, sobre T8, sobre T12 amostra. Nós vamos estudar o que a norma, né, a BNT 14.653 fala sobre esse número. O que você vai fazer? Aí sim você vai ver as similaridades, você vai pegar os critérios, os fatores, olhar no que essas amostras podem estar diferentes, e aí você vai fazer uma correção através dos fatores de homogeneização. Você vai pegar aquilo que está diferente e fazer aproximar. E aí o que vai significar isso? O teu número, o teu N da amostra aqui, ó, da fórmula, tá, continua a ser pequeno. Porém, você deixou cada uma das amostras, você corrigiu. Então você deixou ela mais perto da média. Então, se eu tenho um XI perto da média, você concorda comigo que essa diferença aqui vai ser cada vez menor. Então, por exemplo, a minha média tinha dado 88. E eu estava colocando um apartamento aqui de 100. Então, 88 mil, aqui 100 mil. Quando eu vou lá nesse apartamento de 100 mil e eu observo que ele é zerinho, por exemplo, ele é novo, e o avaliando que eu estou trabalhando não é zero, não é novo, e nem as outras amostras que eu peguei são novas, eu posso aplicar aquele fator de correção. Aí eu posso desvalorizar, por exemplo, ele em 10%. Ele vai cair para quanto? Para 90 mil aqui. Perceberam qual que é o uso da técnica do fator de homogeneização? Olha, tranquilo. Eu diminuí esse valor aqui porque eu adequei a minha amostra àquela realidade que eu estou trabalhando. Beleza? Mas observem agora. Eu quero que você olhe essas duas amostras aqui, ó, essas duas fórmulas, aliás. A fórmula de variância tem um N e aqui a fórmula de variância tem um N menos 1. O que significa isso? É o seguinte. Quando nós estamos trabalhando com N, a gente está trabalhando com a população inteira. Quando é N-1, eu estou trabalhando com a amostra. Então vamos explicar isso. Se eu chegar numa sala de aula e eu quero saber agora a média de peso dos alunos, independente de sexo aqui nesse momento, poderia até separar homens e mulheres. Mas agora eu vou fazer a média de todo mundo. Tem 40 alunos na sala, eu pego dos 40. E o que me interessa nessa análise agora, tá, pessoal? É que eu estou trabalhando com toda uma população. Eu estou trabalhando com todos os indivíduos da sala de aula. Então, o que é a minha população? Minha população é a sala de aula. Os alunos que estão ali, eu quero saber a média de peso deles, por exemplo. Eu quero saber a variância de peso entre eles. Aí o que eu vou colocar? Eu vou colocar N aqui. Você concorda que N é maior que N menos 1? Concorda comigo?
Então, se esse N ficar maior, eu estou fazendo o quê? Eu estou diminuindo a variância. E por que isso? Porque eu estou analisando a população inteira, não é uma amostra. Agora, quando eu estou trabalhando com uma amostra, eu vou pegar o N-1. Mas por que eu estou tirando 1 aqui? Eu estou tirando 1 porque eu não estou estudando todos os indivíduos. Eu estou estudando uma parte dos indivíduos, uma amostra. Se é uma amostra, você concorda comigo que a chance de eu estar certo ao calcular a variância tem que ser menor? Essa variância ela vai dar maior. Entende? Porque eu não estou usando todos os indivíduos. Por isso que eu faço N-1. Então vamos voltar para a sala de aula agora. Eu tinha 40 alunos. Se eu peguei todo mundo, ora, é óbvio que a variância que sair aqui é a variância da população mesmo. Então, eu divido por N, que é o total de indivíduos, o que vai deixar essa variância menor, porque eu estou usando todos. Eu estou calculando de todos os indivíduos da população. Agora, eu chego na sala e escolho 10, aleatoriamente. Eu escolho 10 indivíduos. Eu pego o primeiro, pulo 3, pego o segundo, o quinto, pulo mais 3, pego o outro e vou pulando, entende? Aleatoriamente. Se eu estou trabalhando com uma amostra, você concorda que essa variância vai ser maior. Possibilidade dela ser maior. A minha chance de estar acertando essa variância é menor mesmo, porque eu estou usando uma amostra. Ela não representa toda a população. Ela representa a população, mas não é toda a população. Então, quando eu coloco um menos 1 aqui, eu estou diminuindo, tá, esse divisor. Consequentemente, a variação vai ficar maior. Então, nas amostras, a variação tem que ser maior. E aí vem um outro detalhe importantíssimo, que eu estava aqui ansioso para chegar nesse ponto para explicar para vocês. Tá? É quando a gente vai sair de variância e vai para onde? Desvio padrão. Agora, retomando aquilo que eu falei para vocês. Tem gente que fala assim, né, que se você não elevar ao quadrado aqui, vai ficar um número negativo e um vai neutralizar o outro. Bom, eu já expliquei isso para vocês, que não é isso, né, gente? Porque você teria que trabalhar com o valor o quê? Em módulo. E aí tem gente que fala assim, bom, depois que eu fiz isso, que eu já elevei ao quadrado, eu deixei um número positivo, aí eu posso calcular o desvio padrão. E aí eu simplesmente tiro a raiz quadrada. Não, não é isso não. Vou mostrar para vocês que o motivo não é esse, tá, pessoal? Na verdade, isso aqui são duas informações distintas, gente. Desvio padrão é uma coisa, variância é outra coisa. Você quer ver, ó? Agora vamos analisar essa tabelinha aqui. Tá, observem essa tabela. Eu tenho aqui metros quadrados, tá? Então eu tenho aqui os metros quadrados dos apartamentos que eu estou utilizando, uma hipótese de apartamentos. Aí eu coloquei aqui o valor, vou colocar aqui que seja o valor do apartamento. Tá? Eu já falei para vocês que a gente acaba trabalhando com metro quadrado para montar o gráfico, mas vamos imaginar que nesse caso aqui eu estou usando direto o valor do apartamento. Tá? Então vou ter lá 90, 80, 85 e assim vai. Bom, aí eu pego esses valores aqui, ó, esses valores e calculo a média. Então desses apartamentos, a média deu 88.571. Então vamos imaginar que isso aqui fosse em reais e a unidade que eu estou trabalhando aqui é milhar. Então, 1.000. Certo? Então a média deu R$ 88.571. Tá bom, vamos lá. Aí o que eu fiz aqui, ó? Já aqui embaixo eu já pedi para o Excel, com essa fórmula, que é o var.a, eu já pedi para ele calcular a variância. Então a variância dele deu 37,1868. Essa é a variância dele. Tudo bem? Então vamos lá, continuando. O que é essa segunda tabela aqui, ó? Essa segunda, letra E aqui, ó, coluna E, segunda coluna, coluna E. O que é? Aqui eu estou aplicando a fórmula, justamente a fórmula da variância, só que eu não estou elevando ao quadrado. Eu não estou elevando ao quadrado. Entenderam? Então preste atenção, ó. Eu peguei essa mesma fórmula de variância, que você pega
cada um dos valores amostrais, subtrai da média e eleva ao quadrado. O que eu fiz? Eu fiz exatamente isso, só que eu não elevei ao quadrado. Ficaria aqui como se fosse o nosso desvio padrão, mas você vai ver que não é. Não é o desvio padrão isso, tudo bem? Mas só para vocês entenderem, se no desvio padrão eu retiro esse elevar ao quadrado, porque eu faço a raiz quadrada, então eu vou tirar ele aqui. Mas você já vai entender por que eu estou fazendo isso. E eu vou dividir por n-1, porque eu estou considerando que esse meu estudo é uma amostra, não é da população total. Por isso que eu estou colocando, olha aqui, na coluna E, n-1, beleza? Então vamos lá. Você vai perceber, evidentemente, que alguns valores vão dar negativos. Aí você fala, ah, mas se a gente somar isso aqui, um vai neutralizar o outro. Não, porque a gente não soma esses valores desse jeito, como eu expliquei. Eles são considerados em módulo. No caso, você teria que somar todos eles. Você teria que tirar aquele valor negativo e somar todos eles. Tá? Mas não é isso que interessa, gente. Não é isso que interessa. Agora vocês vão entender o porquê a gente eleva ao quadrado. Por que a gente eleva ao quadrado? Para encontrar a variância. Para encontrar a variância, né? A diferença entre desvio quadrado e variância. É aqui que a coisa pega, vocês vão ver só, tá? Presta atenção. Você está percebendo aqui, ó, esqueçam o sinal negativo, esqueçam. Você está percebendo que a diferença aqui, ó, é 0,1098. Concorda? Aqui na cor laranja, olha ali, ó, cor laranja. Logo no primeiro, lá no primeiro, célula E2. 0,1098, tá? E esse é a menor diferença que deu. Menor diferença, ou seja, esse valor de 98 aqui, de 90, aliás, é um valor muito próximo da média, que é 88.571. Então, olha lá, 90.000, 88.571, ou seja, esse valor aqui é muito, muito próximo da média. Por isso que a diferença aqui deu muito pequena. Por que eu estou falando para vocês? Eu estou pegando o valor da amostra menos a média e dividindo por o número de apartamentos, o número amostral, menos 1. Então, esse aqui é o valor mais próximo. Beleza? Agora, quais são valores grandes aqui? Esses que eu deixei em amarelo. Ó, repito, esqueçam o valor negativo. Você concorda comigo que ele é 0,7362, que ele é maior? Se você tirar o sinal negativo, ele é maior. 0,7362 é maior que 0,1098. Beleza? E esse aqui também é bem grande, ó. E eu já peguei esse aqui, inclusive, porque ele é positivo. Perceberam por que eu fiz isso? Ó, eu estou pegando um negativo aqui e um positivo aqui. E os dois são grandes. Um é 0,73, o outro é 0,72. No entanto, percebam isso aqui. Quando você simplesmente aplica direto sem elevar ao quadrado, ó, como se eu estivesse estudando aqui uma espécie de desvio padrão, vamos dizer assim, você teria não muita diferença entre eles, né? Se você observar isso num gráfico, não fica aquela coisa gritante, entende? Mas na verdade é. Eu estou falando de uma coisa que é 7 vezes mais. Entendeu? De 0,10 para 0,73, estou falando de algo que é 7,3 vezes maior. Então, quando você usa essa técnica, esse cálculo da variância, o que vai acontecer? Olha aqui a coluna F agora. A coluna F é a variância calculada mais 1 por 1. Tá? Você vai ter a variância total, que é 37, e esse é um cuidado, tá? Que às vezes as pessoas não têm, um conceito que as pessoas não sabem, porque ele só aprende a digitar ali variância.a e calcular isso, ou quando ele usa software, tá? Quando ele usa software que faz os cálculos, que eu já repito, já falei para vocês, são bons, são muito bons, são excelentes, mas você tem que entender o que o software está calculando. E aí, quando ele dá direto aqui a soma da variância, você não entende o que ele fez, mas observe aqui ó, o que a variância faz. Você está lembrado aonde que era o 0,1? 0,10, que era pequenininho? Tá quase 0,11, né? Porque 10, 98, 90, 11.
Então nós podemos dizer que se a gente fosse arredondar aqui é 0,11. Quando você calculou a variância, ele subiu para 0,15, 0,16 for arredondar. Ah, pai, então não subiu muito. Mas por quê? Porque ele já é um valor pequeno. Então isso que a variância faz. Quando você tem uma coisa pequenininha, que é um desvio pequeno, ali um desvio padrão pequeno, ele não vai dar aquele salto, ele não vai puxar muito, entende? Agora, observe o que aconteceu quando a gente estava trabalhando com os valores grandes de desvio padrão ali, né? Daquele cálculo sem elevar ao quadrado. Lembra do 0,73? Dá uma olhada aqui no 0,73, ele foi para 7. Agora compara, ó. Como que está a variância do primeiro? 0,15. Como que está a variância desse aqui, que é grande? 7,04. Ou seja, gritou, berrou, tá? Ele se destacou no seu gráfico. Você vai olhar e falar, cara, realmente é gigantesco. Tá? Observe aqui agora, ó, esse último nosso. Lembra que ele era 0,7, 0,72 e 52. Para onde que ele veio? Ele veio para 6,8. 6,8. Ele grita. Então, quando a gente usa essa fórmula da variância, ela vai fazer isso para a gente. Ela vai apresentar também aquele que está gritando, aqueles valores, tá, que estão tendo uma grande diferença daquela média que a gente calculou. Isso está dizendo que aquelas amostras podem estar, tá, estragando o seu estudo, pode estar induzindo você a achar uma linha de tendência ali e uma média, um valor representativo, a sua equação, ela não vai representar bem a verdade. Então é mais uma forma de mostrar isso. Para mostrar isso graficamente, como eu prometi ficar claro, eu quero que vocês olhem primeiro o gráfico número 1, depois no 2 vai ficar muito claro. Então observe, ó. O que tem o gráfico número 1 aqui? O gráfico número 1, ele tá com os valores, tá? Tá com os valores aqui dos bens, ó lá. Né, que nós temos a coluna daqui, os valores, está representado em azul, valores da amostra. Aí ele tem aquele cálculo em laranjado que eu fiz para vocês, tá? Aonde eu fiz o valor da amostra menos a média e dividi por n menos 1, tá? Sem elevar ao quadrado, sem elevar ao quadrado. E depois eu tenho em cinza o cálculo da variância mesmo. O cálculo da variância em cinza. Vai dar uma olhadinha aqui, ó, e você vai perceber, tá? Ó, aqui no 2, na amostra 2, ele já dá um pulinho, ó. Você tá vendo como se destaca aqui, ó? A cinza, ó. Aqui na amostra número 2. Vai ali na amostra número 2 e olha lá a variância pra você ver, ó. É 5, ó. 5,65. Você viu como é que ela gritou? Ela falou, opa, essa amostra aqui tá um pouco fora da curva. Tá? Vamos na outra. Ó a sétima amostra. Olha aqui, ó, a sétima amostra. Não tinha dado 7,04? Ela gritou aqui no gráfico, ó. Gritou, se apareceu aqui, se mostrou. Beleza? E por último nós temos aqui a 14ª amostra. A 14ª amostra, ela deu uma subida também, ó. Tanto na 13ª, na verdade todas aqui, as três últimas, ó. A 12ª, 13ª e 14ª é onde começou a subir aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui em cinza. Agora, vamos para o gráfico 2, que eu fiz o seguinte. Eu dei uma isolada. Eu coloquei aqui valores das amostras, só que eu peguei esses valores de amostra e dividi eles por 100. Eu dividi por 100. Para quê? Para que eles ficassem decimais também. Então eu peguei aqui 90, dividi por 100 e virou 0,90. Olha aqui, ó, coluna H. Coluna H é valor da amostra dividido por 100. Então ele ficou valor decimal também, vai ficar facinho de comparar. O que você percebe nesses valores de amostra, ó, que está em cinza, que aparentemente não dá muita mudança, né? Tá todo mundo perto aqui do 1, ó. Você fala assim, não tem muita diferença, né? Tá quase uma reta. Só que aí quando você calcula a variância, olha o que eu falei para vocês. Ó a amostra 2. Ó a amostra 2, que é 5. Ela pulou. Pum.
Ó, amostra 7 aqui no gráfico 2. Olha o gráfico 2. Pulou também. E aqui, ó, a 12ª, 13ª, 14ª pulou também. Então, quando você olha essas amostras aqui, aparentemente você vai dizer assim, não tem muita diferença. É uma boa coleta de amostras essa. Mas quando você analisa com a variância tem essa capacidade de te mostrar isso. Né? Às vezes você está com um número ali que parece muito, de 80 para 95, 98 não vai ter diferença. Tem. Às vezes a gente na nossa mente aqui não consegue enxergar isso, mas as equações estatísticas são para isso. Tá? E o problema é que o pessoal só olha a variância total, a soma dela. É lógico que ela é um significado importante, mas você não pode analisar só isso, né? Você tem que analisar quem que está gritando aqui nessa variância. Ah, mas tem outras formas de calcular essa estatística? Tem, e eu vou mostrar para vocês depois, tá? E o que representa, tá, gente, o nosso coeficiente de variação? O coeficiente de variação, tá, é outra medida importante que nós vamos pegar a média e dividir, nós vamos pegar o desvio padrão e dividir pela média. Mas o que significa esse coeficiente de variação e por que ele é tão importante quando a gente está trabalhando? Então, vamos olhar esse gráfico aqui agora, ó, com valores das amostras. E eu vou mostrar para vocês por que o coeficiente de variação é tão importante quando nós estamos apresentando na justiça, por exemplo, para o juiz, para ele tomar uma decisão de venda de uma liquidação forçada. Tá? Então, vamos lá. O que você tem aqui? Você tem aquilo que nós chamamos de a linha de tendência, né, que são os valores que representam essa amostra. Esses aqui são os valores que melhor representam esse conjunto de amostras que nós temos aqui. E aí você vai calcular, né, em função da metragem da propriedade, o valor que ela tem. Então, a partir da estatística que a gente fez com aqueles dados que eu mostrei lá na tabela, aqui você pode, então, olha lá, inserir, tá, o valor da metragem, que seria o X da sua equação, e você vai ter o Y, que vai ser o valor que vai custar esse apartamento. Então você está avaliando um apartamento, por exemplo, que ele tem 58 metros quadrados. Você vai inserir os 58 na equação e vai aparecer aqui, ó, vai dar um pouquinho o quê? Acima de 97 mil, né? Aproximadamente 97 mil. Beleza? E o que é esse coeficiente de variação? Tá? O coeficiente de variação é o que pode estar acima e o que pode estar abaixo desse valor médio. Porque essa linha de tendência é como se fosse o valor médio, em função da metragem quadrada do apartamento. Tá? Então ele é mais ou menos isso aqui, ó. O que é o coeficiente de variação? Dessas amostras aqui é o que pode variar no mercado. Agora dá uma olhadinha assim que eu coloquei essas linhas azuis. Então o que é a laranjinha ali, que é o que o Excel desenhou? Aquilo ali é a tendência média. O que é o vermelho para baixo? É o preço mínimo desse mercado. E o que é o vermelho acima? É o preço máximo desse mercado. Então aqui dois exemplos, né? 3 exemplos, aliás, que eu vou dar para vocês, que você pode se utilizar desse caso aqui, tá? Dessa informação. Por isso que eu digo que imobiliárias também podem se organizar e ter esses arquivos, fazer esse procedimento estatístico. E eu já falei para vocês que não é nada absurdo estudar e entender esses procedimentos. Então vamos lá. Se você recebe, por exemplo, se você recebe um cliente na imobiliária, nós não estamos falando de processo judicial, você está recebendo um cliente na imobiliária, e ele fala, por exemplo, que ele tem pressa em vender, ele precisa com urgência dos valores, você já tem que falar para ele, ó, o valor de venda então vai ser o mínimo aqui. Com certeza você tem que vender pelo mínimo? Não. Isso é uma questão estatística. Você está dizendo para ele assim, ó, a possibilidade de eu encontrar mais compradores e, consequentemente, vender esse imóvel mais rápido é nessa faixa de valor aqui que está na faixa mínima. Agora, se o vendedor fala, olha, eu não tenho pressa e, inclusive, ele aceita até uma permuta,
você sabe que os valores de permuta têm uma sobrevalorização. Então você vai falar para ele, ó, se você não tiver pressa e se você aceita ter uma permuta, nós vamos trabalhar com esse valor aqui acima. Ora, por quê? Porque quando você sobe o valor, pessoas disponíveis para pagar aquilo em dinheiro vão diminuir um monte. Só que você consegue ter um pouco mais de pessoas, né, de pessoas que estejam interessadas, se aceitar a permuta, porque essa pessoa pode ter um imóvel para colocar no negócio. Terceiro exemplo, tá? Então 2 da imobiliária, vão dar o da justiça, né? Quando você está fazendo, né, esse estudo, você vai apresentar para o juiz e é uma liquidação forçada, tá? Nós estamos falando, por exemplo, de um caso de falência, que os ativos, os bens, os imóveis da massa falida tem que ser liquidado para pagar a gente que já está atrasado. E se for um processo de falência, pode estar atrasado há muitos anos. Então, gente, você vai ter que apresentar para o juiz que existe esse valor aqui, que é o valor mínimo. Bom, mas vou aproveitar que já dá um quarto exemplo, né? Você pode estar do outro lado. Você pode ser, por exemplo, o proprietário da empresa, né? Você pode ser o falido. Ou você pode ser o advogado que está defendendo os interesses do falido. E aí o que costuma acontecer e muito, tá? Que isso aqui eu acho que já passou da hora de mudar isso no código, tá? De processo civil e de preferência já começar com a mudança na jurisprudência. É esse negócio de aceitar as avaliações feitas pelos oficiais de justiça. Gente, os oficiais de justiça são excelentes profissionais. É um serviço que a gente precisa muito na sociedade, são pessoas sérias, porém, a maioria absoluta deles não tem formação para isso e não tem tempo. Eles têm uma sobrecarga enorme, né? Quem pensa que juiz não trabalha, por exemplo, se engana, meu amigo. Juiz trabalha e muito, tá? E oficial de justiça trabalha muito também. E para quem está no setor público sabe que você, além de lidar com aquele volume de serviço, você tem a burocracia do serviço público, que aumenta muito, às vezes dobra o seu serviço só para você cumprir com a burocracia. Então, o que acontece é que, muitas vezes, os valores que são apresentados pelos oficiais de justiça não refletem a verdade. O oficial de justiça, muitas vezes, ele consegue perguntar para um vizinho, ele consegue uma informação, ou consegue numa imobiliária, ele apresenta naquele laudo, né? E que não chega a ser um laudo, na verdade, né? É só aquela documentação, né, que a justiça está conduzindo aquele bem para que ocorra o processo de leilão, e ele vai fazer uma avaliação com isso. E normalmente essa avaliação é mal feita. Olha, não é incomum a gente encontrar avaliação, por exemplo, que está 70%, que está a metade, né, 50% do valor mínimo que eu estou mostrando aqui. Ó, o que eu estou dizendo para vocês? Que os valores das amostras vão ter a média e pode ter o valor mínimo de mercado. E você encontra avaliação de oficial de justiça que está menos do que isso. Só que aí você sabe o que acontece, né? Quando vai para o leilão, a maioria das pessoas, né, dos compradores, não dão lance. Isso é como ninguém dá lance, fica esperando. Quando entra no segundo leilão, o que vai acontecer? Já vai começar por menos, 60%. Então, imagina o que acontece. O cara coloca, às vezes, absurdos, mas tem, já vi isso, 50% do valor mínimo de mercado, e chega lá e ainda vai vender por 60% desse valor. Isso prejudica não é só o empresário que faliu. Tá? Nós vamos prejudicar também todas as pessoas que têm que receber dessa massa falida. E quero destacar também que empresário que vem à falência não é nenhum monstro, tá, gente? Não são criminosos. São pessoas que trabalharam muito e estão vendo, às vezes, um grande sonho sendo desfeito. E que gostariam muito de que a venda dos bens suprisse todas as necessidades trabalhistas, tributárias, pagasse todo mundo. Essa pessoa quer isso. Ele até quer sair ali da falência, mas de alma lavada. E ele não consegue, porque aquilo que ele poderia vender por um preço melhor vai para leilão. E ele não consegue vender, porque assim se comporta o mercado. Quando ele apresenta o bem, e o bem é de uma empresa falida, e alguém fica sabendo, não, ele está falido, pronto. Ninguém compra, fica quieto esperando, porque vai para leilão. E às vezes teve uma avaliação mal feita,
Infelizmente tem. E aí vai vender por menos ainda, porque vai para um segundo leilão. Então o que eu recomendo também é que os advogados fiquem de olho aqui. Quando você está lidando com massa falida e que os bens vão para leilão, observe, faça a avaliação. Inclusive tem empresas que são grandes, né? Quando vão à falência, grandes indústrias, né, de equipamentos e tal, frigoríficos, e que existe assim toda uma questão de propriedades e equipamentos a serem avaliados. E nessa questão pode o empresário, nesse processo de falência e consequentemente a possibilidade de ele pagar as dívidas, ter uma perda assim, milionária, gente. Então é importante contratar uma equipe de avaliadores nesses casos, porque elas são complexas, exigem máquinas, né, propriedades, também tem direitos, às vezes, sobre a própria marca. Ter uma falência não significa que desgastou totalmente uma marca, que às vezes é uma marca muito aceita, e o problema é um problema financeiro administrativo. A marca pode continuar a ser utilizada até dentro de uma outra estrutura industrial. Tudo bem? Pessoal, eu termino aqui então essa análise, tá? Só fazendo uma breve revisão. Eu mostrei para vocês aqui o conceito de média aritmética, o que ela representa no estudo estatístico, de moda, tá? Expliquei para vocês também o que é uma mediana, tá? O que é a variância. Insisti muito em explicar por que nós elevamos a variância ao quadrado, e não é simplesmente para deixar o que é negativo positivo, né? Você viu nos gráficos o que a técnica de elevar ao quadrado faz, demonstrando os pontos amostrais, né, que já estão dando uma diferença, que está impactando nessa média. Mostrei para vocês o desvio padrão, mostrei para vocês o que é esse coeficiente de variação e a importância dele quando você está concluindo o seu laudo. Tudo bem? Um grande abraço a todos, divulguem o vídeo, compartilhem, espero que seja muito útil, me acompanhem nas redes sociais. E se quiser entrar em contato, é muito fácil, é só escrever que a gente conversa. Valeu, um abraço!